Miguel, como é que se explica que estes combustíveis sejam tão caros em Portugal em comparação aqui com o país vizinho? Pois tem a ver também com a fiscalidade. Verificamos hoje, e a preços de 10 de janeiro, através do site da Comissão Europeia, que Portugal, antes de impostos, era o 22º país da Europa com a gasolina mais cara e o 25º país da Europa com o gasóleo mais caro. Com a introdução de impostos, e estranhamente, até beneficiamos um bocadinho, e, portanto subimos um bocadinho neste ranking e passamos a ser o 20º país, tanto na gasolina como no gasóleo. Portanto, há aqui uma aparente contradição. Mas como é que se explica essa aparente contradição? Como é que ficamos beneficiados com a introdução de impostos? É sinal que, se calhar, a nossa fiscalidade sobre os combustíveis até nos permite melhorar um bocadinho quando nos comparamos com o resto dos países europeus. Ou seja, então os preços dos combustíveis, na sua perspectiva, não estão a ser agravados pelos impostos em Portugal? Bem, estão a ser muito agravados pelos impostos em Portugal, porque, de facto, é a maior componente do preço final, são impostos. Mas em comparação com outros países não é o principal fator? Exatamente. O que nós podemos constatar a preços de 10 de janeiro, de facto, é que, com a introdução, quando comparamos preços sem impostos e preços com impostos, nós melhoramos comparativamente aos países europeus com impostos e pioramos quando comparamos os preços sem impostos. E, portanto, há aqui uma situação que sui generis, no mínimo. Então são os impostos, são o quê? Pois não sei, de facto, em termos globais, o que é que nós podemos dizer? Como disse muito bem na sua peça, há aqui uma componente de cambial muito importante. Depois, no caso específico de Portugal, temos a introdução do IVA, mas que já vimos que Mas a componente cambial também não se aplicaria só a Portugal? Não, claro, isso é em termos globais, exatamente. Em termos globais, temos a componente cambial face ao verão quente de 2008, que de facto tem feito com que os preços dos combustíveis tenham vindo a aumentar na Europa. Mas é um bocadinho generalizado também nos Estados Unidos. Por exemplo, entre novembro e dezembro, nos Estados Unidos, os preços dos combustíveis aumentaram 9%. Portanto, há aqui uma tendência generalizada de aumento dos preços dos combustíveis. No caso específico de Portugal, eu penso que há aqui duas componentes. Há uma componente de impostos, embora depois na comparação não nos prejudique tanto como aparentemente poderia prejudicar, e depois, eventualmente, há aqui uma componente já muito falada por muitos economistas, que é a introdução de maior concorrência nestes setores não transacionáveis e, portanto, se calhar nos setores dos combustíveis. As gasolineiras continuam a garantir, a defender naturalmente a sua posição, dizer que não há concertação de preços, mas qualquer consumidor constata que quando vai à gasolina a um posto A, B ou C, os preços não são iguais, são pelo menos muito semelhantes. Claro, mas isso acontece um pouco por todo o lado, não é? Na Europa, nos Estados Unidos, os preços dos combustíveis são muito semelhantes, portanto, e a Autoridade da Concorrência, através de vários estudos, nunca tem conseguido concluir a existência da prática de conluio ou de cartelização. Portanto, desse ponto de vista, ainda não se conseguiu provar a existência de práticas anticoncorrenciais. Eu penso que neste momento o que era importante era introduzir, de facto, maior concorrência e a nossa fiscalidade nos combustíveis não é baixa, mas o que vimos e que vemos através destes dados é que até nos beneficia comparativamente a outros países. E como é que se explica em função do preço do barril de crudo? Por exemplo, em Espanha, como dissemos agora, os valores também estão em máximos, mas em 2008 o barril de crudo custava $144, agora custa $100 e o preço da gasolina está tão alto quanto em 2008. Pois isso é pelo que a Marta disse na peça, tem a ver com o efeito cambial. Nós, em 2008, no verão quente, nós tínhamos uma taxa de câmbio que chegou a rondar os 1,60, não tocou, mas andou lá muito perto, e neste momento o euro-dólar está a 1,35 e, portanto, por esse efeito, atenua bastante a queda do preço do barril de petróleo. No entanto, nós todos os dias sentimos, de facto, preços elevados. Não é? Mas os consumidores portugueses parecem não estar muito tão preocupados como aparentemente nós supomos, porque, de acordo com a Associação de Construtores Europeus de Automóveis, Portugal foi o segundo país onde as vendas de automóveis mais cresceram entre 2009, o segundo país europeu, onde as vendas de automóveis mais cresceram entre 2009 e 2010, cresceram quase 40%, portanto é porque aparentemente nós portugueses ainda não estamos muito preocupados com o preço. Ou então os carros ficam parados à porta de casa. Exatamente, ou então os carros ficam parados. Miguel, muito obrigada, até para a próxima semana. Muito obrigado, até para a semana.